Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Um bom dia para todos. Venho trazer uma palavra que com certeza pode lhe ajudar muito na questão das palavras que você usa, a forma como você fala, corrige, elogia e por aí vai. Tudo que você pode causar ao abrir a sua boca. Falar certo, na hora certa, da maneira correta. Hoje eu venho trazer isso na palavra. Vou pedir para que vocês abram em dois textos. O primeiro deles, Mateus 12, versículo 36 e 37, diz assim: Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Agora, eu também vou pedir para que você abra em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. E diz assim: Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Então, essa semana me deparei com duas situações que eu creio que não seja coincidência hoje Deus me trazer esta palavra. Estava aqui pensando e querendo saber de Deus o que eu iria trazer para esse dia, e o Senhor me trouxe essa meditação sobre como um cristão deve se expressar, como um cristão deve falar nas situações adversas de sua vida e também nas diversas situações. Para essa semana, no estudo da dinâmica do casamento, uma irmã disse que tinha se sentido mal ao repreender a sua filha. Sua filha tinha errado e ela brigou com a filha, corrigiu a filha e se sentiu mal. Hoje, conversando com um irmão, e ele me disse que a esposa reclamou que ele fala, o jeito dele falar assusta ela, né? E ele me disse: é o meu jeito mesmo, irmão Leandro. Eu falo alto, mas eu sou uma pessoa boa. E agora Deus me traz essa palavra. Bem, nós temos sim que tomar muito cuidado com o que nós andamos falando, porque isso, nós vamos dar conta disso no dia do julgamento. E então nós devemos estar conectados com Deus para que as palavras que saiam dos nossos lábios possam glorificar a Deus. O Salmo 19 diz: Que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor meu, rocha minha. Tudo que nós falamos deve honrar a Deus. Uma vez no estudo da dinâmica do casamento eu disse isso para os irmãos. Eu disse que toda palavra que sai da nossa boca deve ter a função de aproximar quem ouve essa palavra de Deus. Então, eu acho que é uma palavra muito cômoda para você que está atravessando essa luta do casamento, porque há muitos conflitos, né? Na hora do divórcio, na hora da separação, quando se encontram na rua, ou quando descobre que já está com outra pessoa. As palavras, elas muitas vezes são para ferir.
E muitas vezes também você deixa de falar a verdade para se beneficiar de alguma forma. E tudo isso é pecado. É preciso que você fale a verdade de Deus, não a sua verdade para o seu marido ou para a sua mulher. Se você for levar as palavras que estão dentro do seu coração magoado, você vai acabar falando verdades que não honram a Deus. Mas a verdade de Deus, sim, essa tem que ser dita. E não importa se os homens vão gostar ou não vão. Um certo pastor, pastor Peter Cartwright, acho que é mais ou menos isso. Ele era um homem inflexível, né? Vou contar uma história para vocês. E uma certa manhã de domingo, quando ele estava se preparando para pregar a palavra do Senhor, ele foi informado que o general Andrew Jackson estava na congregação. E o advertiram para ele tomar muito cuidado com as palavras naquela manhã. Logo que o pastor Peter iniciou o seu sermão, ele falou: eu soube que o general Andrew Jackson está aqui na congregação hoje e me aconselharam a medir as palavras e não me exceder em minhas considerações. Quero dizer apenas que o general Andrew Jackson irá para o inferno se ele não se arrepender de seus pecados. Claro, isso trouxe para a congregação um choque, né? Todos ficaram estarrecidos com a sinceridade com que o pastor falou. E todos ficaram ali aguardando com ansiedade a resposta do general Jackson, que não respondeu nada. Acabando a reunião ali, né, no culto, o general Jackson foi até o pastor Peter, apertou a mão dele e disse: se eu tivesse um regimento de homens como o Senhor, eu poderia subjugar o mundo. Enfim, a verdade de Deus, quando ela é aplicada, não importa o tom de voz que você usa, não importa o momento que você a emprega, ela vai tocar no coração. Então, não deixe de pregar a palavra para todos que se aproximarem de você. Muitas pessoas vêm conversar comigo e eu não posso conversar com essas pessoas sem deixar a verdade de Cristo para elas, porque eu fui chamado para isso. Eu não fui chamado para agradar os homens, eu fui chamado para anunciar a mensagem de Deus. Então, pense nisso. Quando você for conversar com seu marido, com a sua mulher, onde não há um clima amigável entre vocês, cuidado para você não omitir a verdade de Cristo quando você estiver conversando com essa pessoa. Tome também cuidado para você não ficar falando coisas desnecessárias de forma rude, coisas que vão magoar essa pessoa. Pense nisso. A palavra de Deus, ela serve como exortação, mas a intenção, quando você exorta uma pessoa, tem que ser uma intenção para trazer a ela a lucidez, e não para usar a palavra de Deus para poder confrontar alguém ou acusar alguém. A
palavra de Deus, ela não é para isso. Então pense nisso. Pense nisso. Seja um instrumento de Deus. Seja alguém que vai ser usado por Deus para pegar a palavra. Talvez você possa até perder essa pessoa. Talvez ela não queira nem ser mais sua amiga. Mas lá na frente, a palavra ela não volta vazia. E quando ela frutificar dentro dessa pessoa, essa pessoa vai lembrar que foi você que plantou essa semente no coração dela. Amém? Eu vou terminar deixando uma frase do Mackenzie, que diz assim: a língua humana sempre foi considerada um órgão divino, mas em muitas ocasiões Satanás toca desafinadas melodias em suas teclas. É aquilo que eu falei. Tome cuidado para que a sua boca, que hoje deve ser um instrumento nas mãos de Deus, não se torne um instrumento nas mãos de Satanás. Fale do amor de Deus, mas para curar, para salvar, não para julgar, não para subjugar e muito menos para expor as suas próprias verdades. Eu sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.